depois ter um lugar para guardar. Bom, nós estamos na reunião nós estamos na reunião do Clube de Leitura e hoje nós vamos apresentar um livro. O livro vai apresentar aí na capa, é o livro Amigo. Então vamos para o livro Amigo. Apareceu aí para todo mundo? Uhum, sim, apareceu. Então tá, essa é a capa do livro antiga. A capa nova é essa daqui, ó. O livro Amigo é do Emmanuel, da editora Céu, Centro Espírita União, e foi lançado em 1979. O livro possui, além do prefácio, 20 capítulos em que o autor oferece mensagens de incentivo à amizade, em vista do carinho recebido dos chamados encarnados. Ou seja, ele recebeu muitos pedidos para as pessoas pedindo para ele escrever alguma coisa sobre esse tema, o tema amizade e amigos, né? E ele fez isso, ele escreveu isso. Bom, então vamos em frente. O prefácio, ele mostra a preocupação do companheiro espiritual em dialogar com os amigos encarnados que procuram orientações diversas para o dia a dia. No capítulo 1, Prosseguirás, é o nome do capítulo. E ele também mostra a necessidade da compreensão de companheiros que muitas vezes desertam ou se afastam da nossa companhia. Naquela situação daquelas pessoas que estão no trabalho e, de repente, as pessoas somem. Então, ele fala que nós precisamos compreender esses companheiros que se afastam da gente, compreendê-los, entender que eles têm o tempo dele, a hora deles, cada um tem o seu jeito, né? Depois, o capítulo 2 é vencer. É um convite a vencer, mas também abrir caminhos para os outros vencerem também. Então, é assim, se uma pessoa tem uma propensão para vencer na vida, se ela tem uma condição favorável, ela não pode esquecer que vem pessoas atrás dela, familiares, pessoas que vão também, às vezes, seguir o caminho dela. E ela não pode fechar essa porta, ela não pode fazer as coisas só para ela tem que deixar as portas abertas para as pessoas também vencerem. Então, abrir caminhos para que os outros também vençam, né? Bom, o capítulo 3 fala auxílios antecipados. E ele diz para a gente que todos nós passaremos por momentos difíceis. Se hoje for o do outro, certamente amanhã será o nosso. Então, às vezes a gente vê uma pessoa em dificuldade, pensa e fala, mas está passando isso e aquilo. Mas nós não podemos esquecer que depois, no futuro, pode ser que a gente esteja passando por essa dificuldade, né? Bom, no capítulo 4, a dificuldade e bênção. Perseverar no posto de serviço, mesmo diante da dificuldade. Então, as pessoas começam a trabalhar, às vezes o trabalho é muito longe, ou o trabalho tem pessoas difíceis, ou o trabalho não é do agrado, por qualquer motivo a pessoa quer desanimar, né? Então, ele diz o seguinte, nós precisamos manter o posto de serviço a que fomos colocados. E a gente pode trazer isso também para a parte espiritual. Algumas pessoas trabalham na casa espírita, mas por qualquer motivo, não querem perseverar, não querem continuar nesse mesmo trabalho. Porque recebe as pessoas na portaria, porque queriam fazer palestras, queriam dar passes, queriam ser médiums. Então, ele diz o seguinte, que nós temos que se contentar com o posto de serviço que nós estamos. Então, mesmo que isso, às vezes, signifique um pouco de dificuldade para a gente. No capítulo 5, o título é Trabalhar Sempre. Nunca deixar o desânimo atrapalhar o trabalho que nos compete. Então, de vez em quando cai, a gente entra numa espécie de desânimo, né? A gente fica assim um tanto quanto desanimado, né? Mas o trabalho que nos compete, nós precisamos seguir em frente. Esse capítulo serve bastante para mim, porque eu ando um pouco desanimado na minha parte jurídica, e eu tenho que fazer aquilo que eu estou comprometido a fazer. Eu não posso desanimar disso. Eu tenho que seguir, tenho que terminar essas coisas que estão nas minhas mãos. Então, é uma coisa forte que a gente às vezes vive, né? De vez em quando a gente se sente desanimado. Encontra um ou outro companheiro que tem divergência com a gente, dificuldade. E aí a gente, na verdade, acaba atrapalhando o trabalho por conta desse desânimo. Bom, o capítulo 6 é ligação mental. Tá bom assim? Pode ir assim? Estão conseguindo ouvir bem? Tá tudo bem? Sim. Então, o capítulo 6 diz para a gente da ligação mental. Um cuidado com a vigilância que devemos ter
que deve ser maior quanto maior a evolução do ser. Então, de repente, né, a gente se encontra aí, a gente vê, por exemplo, os nossos irmãos infelizes aí que fazem mal para os outros e tal. Muitas vezes essas pessoas não têm entendimento para isso, não sabem o que estão fazendo. Lembram de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é mais ou menos isso, né? Que nós precisamos tomar cuidado e sermos vigilantes, porque nós já temos bastante conhecimento. E seguir em frente, porque nós precisamos ter vigilância quanto maior o nosso conhecimento. Bom, no capítulo 7, indução é ação. O mal que a gente sugere para alguém, ou que a gente faz para alguém, às vezes até sem saber, cria para a gente uma responsabilidade. Olha aí que coisa, né? Então, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. No capítulo 8, em ação no bem. Quando conseguimos saber do nosso dever, certamente seremos favorecidos com a sustentação do Senhor. Então, é assim, algumas pessoas não sabem se estão na direção certa, no caminho certo. Mas, quando a gente consegue descobrir esses caminhos, com certeza, nós vamos ser favorecidos. Vocês que estão trabalhando com a gente na AME, né, e estão percebendo, né, que os trabalhos conseguem perseverar, as coisas vão chegando, as doações vão chegando, e a gente não está sempre aumentando as coisas, aumentando o trabalho, até temos sobras, né? Veja se tem cabimento, sobras de trabalhos de doação. Então, significa o quê? Que certamente esse é o nosso dever, de favorecer, né? Por isso é que somos favorecidos com a sustentação do Senhor. Capítulo 9, assuntos de paz. Estendamos compreensão e tolerância aos inadaptados com os momentos atuais. Eita, meu Deus do céu. Momentos atuais, né? Que momentos são esses, não é mesmo? Claro, são esses momentos que a gente vive a cada instante, a cada período, né? Tudo bem? Posso continuar? Então, as pessoas, muitas pessoas. Então, por exemplo, com a informática, tem muita pessoa inadaptada. Aqui agora mesmo tinha o Ming, nosso amigo, que ele precisou que eu fiz uma série de coisas para ele no telefone dele, porque ele estava lá com embaraço no trabalho, no grupos de WhatsApp, aquelas coisas todas. E eu tive que ajudá-lo nisso. Mas a questão é que, assim, muitas pessoas, muitas vezes, estão inadaptadas com as coisas que estão acontecendo. Você vê agora a questão da doença, não é? Tem muita gente que não sabe o que fazer, estão apavoradas, desalentadas. E a gente precisa também compreender essas pessoas que não estão conseguindo se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo, né? No capítulo 10, a parte em serviço. O progresso não pode ser parado, como a noite não pode deter a luz do dia nascente. Então, é assim, nós estamos em constante progresso. Então, nós precisamos pensar isso. Não dá para deter o progresso. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão modificando. Nós vamos os modificando também. E isso não dá para segurar, não tem como segurar. É que nem a noite, né? Quando vai chegando o dia, a noite não consegue segurar o escuro, ela vai tendo que ceder. Bom, no capítulo 11, calma e fé. A harmonia e segurança nascem em nós, cada um responsável pela sua. Então, se a gente tiver aí desequilibrado, desfavorecido da fé, nós precisamos buscar o ponto de equilíbrio. Encontrar esse ponto de equilíbrio é o que mostra para a gente a condição que nós vamos ter, porque a responsabilidade disso é nossa. Às vezes a gente vai ter uma pessoa espizinhando a gente, mas quem tem que achar o ponto de equilíbrio somos nós. Eu não sei se vocês usam também a mesma técnica, né? Mas de vez em quando eu estou muito assim aborrecido, quando eu estou muito desequilibrado, eu lembro as poesias que a gente aprendeu lá no Gauss, em outros lugares, da Alta de Souza, da Maria Dolores, né? Então isso ajuda a gente a voltar para o eixo, ajuda a gente a se reequilibrar. Pesquisa em nós. Pensamento em luz mergulha o ser no mar da compaixão. Então, é assim, quando a gente enche o coração de amor e de luz, obviamente, nós também estamos adentrando num mar de compaixão.
Quando a gente não tem compaixão, não tem paciência, não tem tolerância, nós estamos longe desse mar da compaixão. Capítulo 13. Ante o suicídio, Deus sempre nos sustentará, mesmo diante de nossos erros. Veja só, às vezes a gente pensa que Deus nos abandona, né? Mas Ele está sempre junto com a gente, mesmo a gente errando. Capítulo 14. Ao irmão afastado, a divina providência acredita na nossa capacidade de elevação e refazimento. Então veja que legal. Mesmo com todas as dificuldades, a providência divina aposta todas as cartas em nós, porque sabe que nós somos capazes de nos melhorarmos. Capítulo 15. Trabalha e viva. A prece reacende a luz da esperança e da fé. Mas que prece é essa, né? Nós precisamos entender que essa prece aí é uma prece que nós precisamos saber como realizá-la também. Capítulo 16. Para viver melhor. Perdoar constantemente para viver melhor. As pessoas que não perdoam acabam carregando um saco de pedra nas costas, e isso é muito complicado, né? Capítulo 17. Traços do inimigo. Abençoar aos que nos insultem é o melhor caminho para devolvê-los ao mundo. A gente só consegue se aproximar das coisas da vida através do amor ou da dor. Nesse caso dos inimigos, quanto mais a gente consegue abençoá-los e esquecê-los, mais a gente se afasta deles. Capítulo 18. Provação e fé. O ápice do sofrimento é o socorro de Deus a caminho. Então, às vezes a gente acha que está sofrendo muito, mas na hora que o sofrimento chegar num ponto, Deus nos está enviando algum recurso. Capítulo 19. Companheiros de jornada. A vitória ainda exigirá esforços, mas Cristo asseverou que estará conosco até o fim dos tempos. Capítulo 20. Fé em Deus. Não muda os quadros exteriores. Então, é assim, né? A gente vai, por exemplo, lá na República, pega 10 daqueles nossos irmãozinhos e pergunta qual deles tem fé em Deus. 2, 3, 4, 5 podem dizer que tem muita fé em Deus. Sim, mas isso não muda o quadro que está ao redor deles. Continua ali a miséria, continua a sujeira, as coisas que estão ao redor, né? Mas o que acontece? A pessoa se sente mais paciente, se sente mais tranquila, porque ela sabe que isso é uma passagem e que logo isso vai se resolver, vai se melhorar. Então, basicamente, nós estamos aí no capítulo 20, que é o último capítulo. É um capítulo que é um livrinho facinho de ler, muito gostoso, que a gente pode depois se animar para vê-lo. É um livrinho pequenininho, bem legal. Deixa eu ver a minha mão aqui, ó. Então, esse livro tem 130 páginas. É um livrinho curtinho, dá para a gente ler. Tá bom? Muito bem. Uhum. Então, é isso. O livro amigo é esse. Eu não sei, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, achei bem prático e a forma que você colocou também em cada capítulo e a explicação. Foi um livro, foi de fácil entendimento, bem explicado. Então, esse resuminho eu vou colocar no grupo e depois também vou colocar ele falado, porque algumas pessoas não gostam de ler, mas escutar elas escutam, ou não podem ler em determinado lugar, às vezes no ônibus, no lugar, né? Ela pode ouvir pelo fone de ouvido o resuminho do livro. E aí, Anitta? E aí, Lívia? Conseguiram ouvir o tio falar? Conseguiram, né? E Edivan, conseguiu ouvir? Consegui, perfeito. Perfeito. Então, a nossa reuniãozinha hoje é curta, porque o livro é pequeno, né? Então, eu tenho uma sugestão aqui, não sei o que vocês acham, que vocês podiam tocar uma musiquinha aqui para a gente encerrar, né? O que você acha, gente? Tá longe o violão aí, Vanessa? O Edivan pega. Corre lá pegar. Então, Edivan pega. É que a casa deles é pequenininha, leva uns 15 minutos para ele atravessar a casa dele. Ai, ai. Quando eu mudei pra cá, eu me perdia mesmo, doía até as pernas, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. Meu Deus! Tá certo.
Eu Ah, deixei. Vanessa, mas é muito legal vocês participarem, viu, Vanessa? Aham. Oi, eu deixei o Muito- microfone fechado porque elas não paravam. Aí eu falei, não vai ter reunião. Por causa do quê? Eu deixei o microfone fechado porque elas não ficavam quietas. Ah, tá. Senão é. Não, mas tudo bem. Então a reunião não ia acontecer, não. Até acostumado a falar com criança também, não tem problema. Então, nós vamos fazer a prece através da música da Vanessa e aí a gente encerra, tá bom? Tá bom. Nós estamos a 20 e poucos minutos aí no ar. 20 Ah, é? pouco? É. No próximo eu falo sobre o meu livro. Eu só li, eu não fiz resumo. Daí no próximo eu falo. Tá, não tem problema não, imagina. Quer escolher algum? Escolhe vocês. Ô, Edivan, quando você fizer mais 30, manda para mim. A gente já fez. Tá lá naquele grupo. Ele está nos 60, Sérgio? Já tá no 70? Tá no Google Drive. Então, manda mais 30 para mim, Edivan, para a gente botar lá. No Google Drive tem as outras. Ah, já tá lá, né? Vocês compartilharam comigo. Tá. Tá bom, então com essa música a gente encerra, tá bom? Já estava na 70, bastante. Fizeram no começo, né? Uhum. Tá É gravado. todos esses dias que nós estamos de molho, não é? Desde o dia que começou, mais ou menos, né? Foi. Parece que nós estamos há uns 90 dias de molho, viu? É muito tempo, meu Deus do céu. 72. Eu não aguento mais ficar em casa. Então vamos lá, Vanessa. E meninas. Edivan. Uma coisa. Agora não. Vem sentar aqui, depois a gente ó. Vanessa? Assim, Vanessa, Oi. depois que você fizer a prece, tem como você cantar de ontem, Chuá? Tá. Aquela foi linda. Meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminar a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto vida dentro do coração. Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por um. Me enchendo, me levando, acendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Mas em grito de tanta felicidade,
Ba-ba-dee-da.